Peppa Pig até pode ser um programa infantil, mas tragédias acontecem mesmo no mundo da porquinha. Você sabia que vários personagens desse desenho estão muito perto de perder suas vidas? Vovô Coelho. Apesar de ser adorável, o Vovô Coelho está lutando contra o tempo. O pai da Dona Coelha, a Senhorita Coelha, já é um idoso de 76 anos, e é justamente nessa idade que muitos problemas sérios de saúde começam a surgir. Na verdade, a expectativa de vida dos homens na Inglaterra, que é onde os personagens de Peppa Pig vivem, é de 79 anos. Ou seja, Vovô Coelho realmente pode estar muito próximo de falecer. As coisas pioram quando lembramos que, ao contrário de outros avós que aparecem na série, ele não tem uma esposa. É bem possível que a Vovó Coelho já tenha falecido, o que é muito triste. A solidão é algo muito ruim e pode piorar a saúde dos idosos. Então, temos notícias nada boas para o Vovô Coelho. Ele é velho, viúvo e solitário. Todas essas coisas juntas podem fazer com que ele fique doente. Pode ser apenas uma questão de tempo até que seja lançado um episódio especial em que Vovô Coelho feche os olhos e nunca mais acorde. Bem triste, né? Mas esse é apenas um dos 10 personagens de Peppa Pig que sabemos que vão morrer. Chegou a hora de se divertir com a gente em mais um Teen Videos. Mamãe Pig. Pode parecer surreal, mas uma das moradoras de Peppa Town que mais corre risco de vida é a Mamãe Pig. Ela ainda não é tão velha, nem parece ter problemas de saúde. Só que existem indícios de que há alguém na cidade que deseja tirar a vida dela. Estamos falando do Senhor Lobo. A série já deixou algumas dicas de que, assim como o lobo mau da história dos 3 porquinhos, o Senhor Lobo deseja devorar a família Pig. No episódio O Barquinho, ele e Papai Pig ficam sozinhos em um barco, e não demora muito para o Senhor Lobo dizer que está com fome e sorrir para o pai de Peppa como se quisesse devorá-lo. Só que é aí que tá. Papai Pig é meio burrinho às vezes, mas ele também tem um lado muito inteligente e consegue perceber que a família Lobo quer comer sua saborosa carne de porco. Por isso, o Senhor Lobo vai acabar mudando de alvo para focar na Mamãe Pig. A mãe da Peppa é sim muito esperta, mas ao que tudo indica, ela ainda não percebeu a verdade sobre o Senhor Lobo. Sendo assim, seria mais fácil levar Mamãe Pig até uma armadilha para devorá-la. É melhor que ela comece a tomar muito cuidado. Senhor Raposo. Quem também está correndo grandes riscos é o Senhor Raposo, pai do Fred Raposo. Os moradores de Peppa Town acham que ele é apenas dono de uma loja, mas sua vida é muito mais perigosa do que isso, pois o Senhor Raposo é secretamente um ladrão profissional. Nesse ponto, a série quase não está mais escondendo isso. Quando Emily Elefante fez uma barraca de vendas, ele a enganou para pegar de graça todas as coisas que a garota estava vendendo. O Senhor Raposo também já foi visto aparecendo no quintal da casa do Vovô Pig no meio da noite. O plano dele claramente era roubar as galinhas, mas o avô da porquinha conseguiu pegá-lo no flagra. Dessa vez, o Senhor Raposo teve sorte, mas e se o Vovô Pig tivesse se irritado e tentado atacá-lo? A vida no crime é muito perigosa, e sempre que o Senhor Raposo sai de casa para roubar alguém, ele corre um alto risco de perder a vida. Mesmo assim, o Senhor Raposo não parece ter a menor vontade de viver uma vida mais justa e menos perigosa, mesmo tendo um filho que ficaria sozinho se ele falecesse. Parece que o desenho está construindo essa tragédia de propósito, para que, hora ou outra, seja feito um episódio sobre o fim do Senhor Raposo. Imaginamos que, nesse episódio, um roubo do Senhor Raposo daria errado, e ele acabaria falecendo enquanto tentava lutar contra policiais. Esse seria o episódio mais sério do desenho, e serviria como uma lição para as crianças de que não devemos desperdiçar nossa vida com crimes. Pedro Pony. Até então, nós só falamos de adultos que estão com a vida em risco por diferentes motivos, mas até mesmo alguns personagens mais novos estão correndo riscos de vida em Peppa Pig. Pedro Pony é um dos principais exemplos. A maioria de nós pensa que ele ainda tem muita vida pela frente, mas talvez isso não seja verdade. No episódio Hospital, a turma da escola da Peppa visita Pedro Pony no hospital. É mostrado que Pedro estava com a perna engessada nesse episódio, dando a entender que ela havia quebrado. Só que é aí que tá. Talvez o problema dele seja algo muito mais sério do que parece, e Pedro tenha uma doença mortal. Caso você esteja se perguntando como uma doença pode fazer Pedro ficar com a perna machucada, basta pensar que esse machucado não é culpa direta da doença, mas sim uma consequência dela.
Se o problema de saúde deixar Pedro mais fraco e com os ossos frágeis, seria muito fácil para ele acabar quebrando uma perna sem querer. Existem muitas doenças que deixam a pessoa mais fraca, e boa parte delas é incurável e mortalmente perigosa. Caso Pedro realmente esteja doente nesse nível, pode ir se preparando para a despedida dele. Você também ficaria triste se isso acontecesse? Se sim, comente aqui embaixo, #tragédia. Uau! Madame Gazela. De todos os personagens que vão ter destinos cruéis pela frente, uma que ninguém espera que vá falecer é a Madame Gazela, a professora da Peppa. O motivo para ela estar com a vida em risco é o mesmo pelo qual muitos acham que ela nunca vai falecer. Madame Gazela é uma vampira. E isso nem é só teoria. Apesar de poucos saberem disso, é fato que a professora da Peppa é uma vampira. O momento que mais deixa isso claro está em um episódio de Halloween, em que o reflexo dela não aparece em um espelho, e o próprio narrador comenta como isso é estranho. Talvez você esteja se perguntando: ok, mas por que isso significa que a professora da Peppa vai morrer? Essa é uma pergunta justa, visto que ser uma vampira faz com que Madame Gazela nunca envelheça. Porém, isso tudo também significa que Madame Gazela sempre corre o risco de ser perseguida por um caçador de monstros. Afinal, se existem vampiros no mundo de Peppa Pig, então com certeza existem pessoas que os caçam. Ela não teve problemas com isso por todos esses anos apenas porque ninguém sabia sobre a verdadeira natureza dela. Mas e agora? É muito fácil descobrir seu segredo. Madame Gazela não mudou nada desde que foi professora de Papai e Mamãe Pig, há várias décadas. Se um caçador descobrir que existe uma professora em Peppa Town que deveria ter uns 60 anos, mas parece ter 30, ele vai perceber na hora que se trata de uma vampira e irá atrás dela. E, quando isso acontecer, pode ser que Madame Gazela tenha uma estaca enfiada no peito. Peppa Pig. Acredita que até mesmo a Peppa, a estrela do desenho, pode perder a vida? Sim, isso parece loucura, mas é possível que a série esteja construindo a despedida da porquinha há um bom tempo. Mais especificamente, desde 2025, quando foi anunciado que ela ganharia uma irmã mais nova chamada Eve. Tem quem pense que Eve foi criada apenas porque a série queria adicionar um novo membro à família Pig. Mas e se nunca tiver sido isso? E se Eve foi criada para se tornar a nova personagem principal porque o show tem planos de fazer Peppa falecer? É difícil pensar no motivo pelo qual o desenho faria uma coisa dessas com um dos maiores ícones dos desenhos infantis, já que algo assim nunca foi feito antes. E a resposta é exatamente essa. Nenhuma série infantil voltada para crianças tão novas tomou uma decisão tão ousada quanto essa. Então, um episódio em que Peppa simplesmente morre faria todo mundo falar sobre o programa. E como Eve nasceu, a série nem precisa acabar. Basta trocar o nome do show para Eve Pig e continuar com a história da família Pig, mostrando-os lidando com o luto pela tragédia envolvendo Peppa e superando isso. Dona Coelha. Sabemos que pensar nisso entristece muitos fãs de Peppa Pig, mas Dona Coelha é uma das personagens que mais podem estar com a vida chegando ao fim neste desenho. Ela é a personagem favorita de muita gente, só que isso não muda o fato de que Dona Coelha trabalha muito, em um nível que pode fazê-la falecer de tanto cansaço. Atendente de mercado, bombeira, piloto de helicóptero e até produtora de séries infantis. Esses são apenas alguns dos dezenas de trabalhos que Dona Coelha tem. Ela definitivamente não tem tempo algum para dormir ou comer, e é um milagre que tenha conseguido trabalhar tão bem por todos esses anos. Porém, já vimos sinais de que o corpo dela não está mais aguentando isso tudo. No episódio A Rainha, The Queen, ela chega até mesmo a desmaiar algumas vezes. Parece ser apenas uma piada sobre Dona Coelha ficar nervosa perto da rainha. Mas e se isso estiver escondendo o fato de que ela trabalha tanto que chega a desmaiar quando fica muito nervosa? Já imaginou o que acontecerá se Dona Coelha desmaiar desse jeito quando estiver trabalhando como bombeira no meio de um incêndio? É melhor ela começar a se cuidar, porque nesse ponto isso é obrigatório para continuar viva. Policial Panda. De todos os personagens de Peppa Pig, poucos se lembram do policial Panda, que passa os dias protegendo a cidade dos criminosos. Nem precisamos ir muito longe para explicar o motivo de Panda ser um dos personagens que mais tem chances de perder a vida.
Como policial, ele precisa enfrentar qualquer bandido que apareça em Peppa Town. Por enquanto, parece que o policial Panda foi bem sucedido em seu trabalho. Mas por quanto tempo isso vai durar? No mundo da Peppa existem piratas de verdade. Então até quando a cidade vai viver em paz antes que um navio cheio de piratas a invada? Quando algo assim acontecer, o policial Panda vai ter que ficar na linha de frente para proteger os cidadãos. E existem chances bem altas de isso acabar fazendo com que o coitado sofra um ferimento fatal. Se duvidar, pode ser o policial Panda quem vai lutar contra o Senhor Raposo. Imagine só se os dois acabarem eliminando um ao outro nessa batalha. Quer continuar se divertindo com a gente? Então se inscreve e ativa o sininho das notificações. Mamãe Ovelha. A mãe da Suzy Ovelha parece ser uma pessoa muito feliz, então é triste pensar que ela também está correndo risco de vida. E sabe o pior? A mamãe ovelha sabe muito bem disso, porque assim como no caso da mamãe Pig, parece que há alguém muito mal indo atrás dela. Vemos indícios bem discretos disso no episódio Suzy vai embora, Suzy Goes Away, quando mamãe ovelha fica muito triste ao perceber que não vai conseguir um emprego do outro lado do mundo. Até aí, tudo bem, muitos adultos passam por isso. Porém, essa situação fica estranha quando Suzy pergunta se elas vão continuar em Peppa Town pelo resto da vida. E mamãe ovelha responde que sim, de um jeito muito triste, como se ela tivesse percebido que não pode sair dessa cidade. Será que mamãe ovelha tentou se mudar porque está sendo perseguida por alguém que quer tirar a vida dela? E foi essa pessoa que deu um jeito de fazê-la perder o novo emprego? Vovó Pig. Além de todos esses casos tristes e surpreendentes, também temos a situação do vovô Pig. Esse é possivelmente o caso mais feliz. Ele é bem velho, então faz sentido que só tenha mais alguns anos de vida. Ainda assim, a vida do vovô Pig vai chegar ao fim com ele cercado por pessoas que ama, pois ele tem uma família grande e sua esposa continua viva. É bom saber que nem toda despedida precisa ser triste. O próximo passo tá na sua frente. 2 vídeos cheios de diversão esperando você clicar. Valeu e até já!